assim, pra galera que tá lá nos cursos, adentrando nos cursos de especialização, eu digo, se desse pra tatuar no braço, eu falava, tatua isso no braço. Não faça cirurgia sem guia. Porque muita gente quer começar a trabalhar com guia cirúrgico numa cirurgia difícil. E aí se frustra. Se frustra porque não é fácil. Não adaptei num paciente, sabe, Você não faz semidentado implante, e né, tal. Rafa? Faço. Num paciente que tem alguns dentes, pô, o guia lógico que vai ser mais difícil. Eu vou fazer um protocolo. Pô, você vai começar fazendo um protocolo. Você nunca passou de ano, você nunca foi da primeira série para oitava, né? Tem um Passar pela exemplo. segunda, terceira. É um processo que você tem que fazer da forma que foi planejado, que foi ensinado até hoje, para o momento que você tiver com uma guia, saber executar o caso sem a guia. Exato. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Acontece. Exato. Não dá Mas pra... um outro exemplo do que o Rafa falou que é verdade. Não pode ser bonita, né? Eu e o João, uns 3 anos atrás, introduzimos a cirurgia guiada num curso, né, de especialização. Alunos sem experiência e tal. E a gente triava os casos a dedo mesmo. Falou, esse caso interessa, esse caso não. Casos redondos. 100% das cirurgias foram bem executadas, foram bem sucedidas. Eu ou ele auxiliando, claro, né, estabilizando a guia, checando a adaptação, tudo. Totalmente Ficaram previsível. maravilhosos os casos, maravilhosos. Mas houve um filtro. Sim, a gente foi fez muito o filtro, criterioso no filtro justamente para quê? Para o cara não se frustrar. Claro. A gente preservou os defeitos anatômicos, teve um planejamento, que a guiada, o suprassumo da guiada é você ter que ter um planejamento executado com bastante qualidade, atenção. É igual aquela história, eu comparo muito isso com aquele motoqueiro que é bom demais na moto. Esse é o perigoso, né? Ayrton Senna. Sim. Isso aí. Esse é o cara que ele perde o friozinho na barriga, aí é a hora que ele Tem coragem pra fazer qualquer coisa. Aí é a hora que ele domina a máquina demais, é a hora que talvez ele pode vacilar. Deixa eu jogar uma pergunta pra vocês. O que é que vocês acham que é o digital? O que é a odontologia digital? Agora, eu acho que a odontologia digital, quando nós compramos, nós 3, era exclusivamente chairside. Você né? comprou em que ano? Comprei em 2016, negociei junto, eu com o João, duas legal. lá pra... Né? A gente namora desde 2013, né, João? Nosso O caso chairside. Não, o Vocês chairside. namoram, então? Vocês namoram? Não, a gente namora desde 2000, né? Putz. A casa caiu. Pô, você nem sentou do meu ladinho aqui, pô. Pô, Bom, então pra poder te aproveita e ver. conta aí como é que Poder te começou o relacionamento. Pra não cortar aí, só pra finalizar o raciocínio, Demetrio. O digital hoje, pra mim, é uma forma de planejamento previsível. Então, todos os casos que eu vou fazer de implante, de prótese, casos de alinhador, ortodontia, a gente tem muita previsibilidade, né? Então, eu acho que isso que acabou se tornando uma coisa imprescindível pra gente. Eu tenho até um slide quando eu apresento alguma coisa que eu coloco, que eu comprei um canivete, uma faca única. E fui descobrindo aos poucos que eu tinha um canivete suíço na mão, que ele tem muita função, ele não tem só aquela, né? Talvez a fresadora tenha só uma função, mas o scanner, misturar com fotos, softwares, Daikon, é um negócio que não tem limite. O que é odontologia digital para você? Cara, a odontologia digital para mim é odontologia. Hoje se fala digital, mas é porque existem essas rupturas tecnológicas, né? Mas hoje, para você prestar atenção, toda a sua vida está em plataformas digitais. Você abre o seu computador, tudo tem esse unificado em todos os softwares. Tudo. Essa é uma tendência. Há uma ruptura tecnológica que a gente vive hoje, que essa geração que já vai nascer no digital, ele vai falar, que digital? Isso é vida real. Então, a odontologia é odontologia, cara. O digital a gente coloca hoje para justificar as ferramentas. Mas são os atalhos. É isso que eu vejo hoje, porque acho que a gente vive essa ruptura. Daquela pessoa que discava naquele telefone da avó lá, que a gente brincava de girar lá, o digital mesmo, né? Analógico, né? Que era digital, né? Fazia a voltinha, 1, 2, 3, até agora que você nem disca, fala, o seu telefone virou uma parte do seu corpo quase. Eu
Eu concordo com o João. É o seguinte, eu também não gosto disso. Odontologia, para mim, não tem sobrenome. É odontologia. Né? Existem várias áreas que a gente que já tem alguns anos aí de janela passou por várias etapas da odontologia. E sempre vem coisa nova. Vem a odontologia biomimética, odontologia minimamente invasiva. Cara, tudo é odontologia. O mercado obriga a fazer virar capitalismo selvagem, né? Odontologia estética, outro exemplo, odontologia estética. Um curso ou nós vai falar sobre odontologia estética. Para mim não existe isso, é odontologia, porque, vou dar um exemplo, eu vou fazer, se alguém aqui tiver que fazer uma prótese, uma coroa unitária num segundo molar superior, alguém aqui quer metal? Não. De jeito nenhum. É obrigatório ficar bonito. Por que eu tenho hoje, que falar odontologia estética? Se hoje em dia a gente quer materiais biocompatíveis e a gente não nasce com metal em nada. Quando eu faço uma reabilitação no paciente, eu brinco que a estética vai de brinde. Lógico. Porque é obrigatório. É. Não tem, né? Exatamente. Agora, a porta de entrada, só para finalizar o que eu vejo, né? Da odontologia digital. A porta de entrada é o seguinte. Para mim, no meu consultório, eu uso odontologia digital desde que a odontologia digital apareceu. Então, eu sou usuário há muito tempo, mas proprietário há muito menos tempo, certo? Sim. E eu percebi o seguinte, se a gente entende que 3% dos dentistas do mundo tem um scanner no consultório, 3%. Então, tem uma chance enorme de expansão, isso em nível mundial. Ponto. Como diz Ortega, a nuvem de gafanhotos está vindo. E aí eu percebo o seguinte, agora sendo bem radical, né? Dificilmente perde um planejamento quando você mostra e planeja numa imagem de escaneamento. É o que acontece. Antigamente ainda não, né? Até hoje, você vendia um tratamento, explanava um planejamento para o paciente, ficava à base da confiança, né? Com o digital, a gente consegue expor isso muito mais, né? E agora com a história do metaverso aí, né? Sim. O cara viaja, ele entra dentro do planejamento. Nós vamos entrar Ele entra dentro do dente dele, né? Eu queria falar, o meu ponto de vista da odontologia digital é o seguinte, sendo mais cru e mais incisivo em cima da palavra odontologia digital. Eu acho que tudo que a gente pode digitalizar e deixar de trabalhar no paciente para trabalhar no digital, eu acho que isso daí é odontologia digital. Então, por exemplo, eu bati uma fotografia e vou planejar o 2D. A partir do momento que eu estou planejando em cima da fotografia, eu fiz uma imersão desse meu exame dentro do digital. Aí eu estou usando odontologia digital. A partir do momento que eu faço uma escultura, a partir do escaneamento digitalizado da arcada do meu paciente, eu entrei no mundo digital. Então eu vou trabalhar no digital, em cima daquilo lá, digitalmente, sem precisar trabalhar no meu paciente, que antes a gente teria que fazer no método analógico, moldar e mandar isso daí para o laboratório, ele vai encerar e tudo mais, tal. Então ele está no mundo analógico. A partir do momento que a gente coloca esse exame dentro do digital e você consegue trabalhar como se fosse no paciente, só que não no paciente, no digital, então aí a gente está trabalhando com odontologia digital. Então isso inclui planejamento, isso inclui execução, isso inclui escultura, isso inclui... Cara, o que não tem hoje digital? Então a gente já tem oclusão. Olha aí agora no Congresso da BOD quantos já estão falando de checagem e oclusão com Digital. Com digital, com carbono digital. Quantos vocês... quanta gente já está vendo aí com um negócio de alinhador? Que a gente faz toda a simulação de movimentação e tudo. Prever as dificuldades do caso no planejamento, não vira desculpa depois. Então, o que acontece? Eu não preciso provar isso no paciente. Eu provo isso imerso no digital. Então, é isso que faz a diferença a odontologia digital. Eu não preciso do meu paciente ali em presença física e eu posso ter
com fidelidade todos os exames dele, o tamanho natural do dente dele, por exemplo, as distâncias interproximais, o que a gente tem, se a gente tem ponto de contato, se não tem, tudo isso a gente está imergindo dentro do digital. E aí a gente consegue voltar para o mundo real. Então, o que a gente trabalhou no digital, a gente consegue voltar para o mundo real, cimentando a peça e tudo mais. Então, a gente usou um instrumento digital, que é da odontologia digital, para a gente ter mais precisão, mais planejamento, explicar muitas vezes para o paciente, e isso daí inclui também um marketingzinho também, né? Porque vira um encantamento. Exatamente, né? um encantamento. Então, o encantamento faz com que o paciente entenda melhor o tratamento que ele vai passar. Ele é mais fácil de aceitar aquilo que você propôs, porque se você só falar ele não está entendendo o que você está falando, é muito difícil ele fechar um tratamento ou um tratamento oneroso, às vezes. Justifica o valor, o tempo. Exatamente. Mostra valor. Você vira a necessidade. Então, eu vejo a odontologia digital nesse ponto aí. A gente tem que pegar os dados do paciente, ficar imerso dentro do digital, conseguir trabalhar digitalmente naquilo lá e depois voltar para o mundo real. Então, isso daí é odontologia digital. Um caso simples lá, o paciente, eu escaneei ele. Ele falou, doutor, eu estou descontente com meus dentes anteriores, de canino a canino. Escaneei ele, fiz uma impressão, fiz o modelo virtual, mostrei para ele lá. E ele falou assim, quanto fica para fazer essas facetas, as famosas lentes de contato? Eu falei para ele assim, isso tem um custo. Eu falei assim, mas quanto, né, doutor? Eu falei assim, não. Não é esse custo que você está pensando, isso aí tem um custo biológico. Olha só, o que é o seu dente aqui, eu colocando o enceramento e aquela diferença, que seria o desgaste dos dentes naturais dele, para poder chegar num resultado estético satisfatório. Então eu falei, o seu custo ele é biológico, eu vou ter que desgastar muito os seus dentes. Então o seu caso é uma indicação de ortodontia. Se não tivesse tido essa conversa antes, fatalmente poderia correr o risco dele cair numa situação de desgastes, fazer um dente que provavelmente também não ia ter uma oclusão legal, e é o que a gente vê muito acontecendo. Né? Imediatista é isso aí. A galera chega, quer tudo para ontem. E dessa forma foi uma forma não agressiva de justificar para ele a não necessidade ou a forma diferente de tomar uma conduta, né? Sim. Uma ferramenta. Exato. É odontologia isso aí.